bem, a gente segue agora com o nosso noticiário e tem entrevista agora aqui no Band News Amazônia, primeira edição, Jenny Brisson, ouvintes. A gente foi em busca de esclarecimento, de informação em relação ao questionamento que foi feito por ouvintes aqui da Band News Difusora e que é feito constantemente pela gente mesmo, né, Jenny? Quando a gente conversa, bate um papo sobre esse tema, que é a questão dos prédios históricos, que muitos estão abandonados aqui no centro de Manaus. O que acontece em relação a isso? São prédios que são heranças, os herdeiros não têm condições de manter esses prédios. O que o poder público pode fazer em relação a isso? Há algum procedimento mais burocrático que sirva de entrave? Tudo isso é questionado pelas pessoas que conversam com a gente, né, e nos pedem para buscar informações. E a gente foi buscar informações e, gentilmente, a Beatriz Calheiro, superintendente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, aqui no Amazonas. A Beatriz Calheiro foi muito gentil, nos atendeu ao nosso convite da Band News Difusora para tratar desse tema e para trazer esclarecimento para a gente e para você que está aí do outro lado acompanhando também. Seja muito bem-vinda, superintendente. Muito obrigado pela gentileza de estar aqui conosco. Um bom dia. A gente que agradece, Rafael, Diene, a toda a Band News. É sempre uma oportunidade muito importante para um órgão público poder esclarecer seu trabalho. Então, fiquem à vontade, a gente está muito feliz de poder contribuir aqui. Acho que a primeira pergunta é começar pelo começo mesmo, né, Jenny Brisson? Até porque sempre que a gente traz esse assunto dos prédios históricos aqui do centro de Manaus, e quando a gente não trata com o IPHAN, no caso, né, jogam a culpa para o IPHAN. É né? Esse prédio não é de competência do Estado, esse prédio não é da Prefeitura, esse prédio é do IPHAN, né? E aí a gente trouxe o IPHAN. Bora ver de quem que é a responsabilidade. Né? A primeira pergunta acho que tem que ser essa, superintendente. Por que nós temos tantos prédios históricos abandonados e, infelizmente, numa situação de degradação aqui no centro de Manaus? Rafael, a gente tem algumas motivações. O próprio planejamento da cidade, né? Se a gente for colocar aí um dos elementos econômicos, a gente tem a expansão da cidade a partir da Zona Franca de Manaus. E é óbvio que o trabalhador vai buscar a sua aproximação com o local de trabalho. E aí a gente tem a expansão dos bairros, o crescimento. Os bairros vão começar a ter uma característica muito próxima do que é a característica que nos movia até o centro histórico. Os serviços foram para os bairros, o comércio se otimizou nos bairros de forma diferenciada, existe uma motivação pelo transporte também. Aí outras questões vão fazer com que a gente tenha uma expansão, a verticalização da cidade. Uma série de fatores vão fazer uma mudança de características de comportamento, características sociais e econômicas da nossa comunidade. É natural isso. O Centro Histórico de Manaus padece de desafios tal qual os centros históricos do mundo afora e do Brasil. Mas a gente está falando do nosso desafio, né? E com certeza a gente quer encontrar soluções medidas que possam otimizar. E, por exemplo, eu falei de expansão dos territórios. Uma das principais mobilizações de quem defende o patrimônio deve ser a reabilitação do centro histórico. Nós temos diversos prédios públicos. O Centro Histórico de Manaus, ele é dividido entre prédios públicos e privados. Eu daria aí para vocês uma margem de aproximadamente cerca de 100 prédios públicos. Por quê? Porque toda hora esse prédio pode mudar a sua tarefa, o seu papel, sua destinação. Então, entre prédios do município, entre imóveis do Estado e entre imóveis da União, que não são responsabilidade do IPHAN, o IPHAN no Amazonas, no Centro Histórico, só possui a sua sede. O nosso papel não é gestão do imóvel, o nosso papel é de preservação, proteção e fomento do patrimônio histórico tombado, né, da sua arquitetura, da sua destinação, mas a gerência desses imóveis da União são da Superintendência do Patrimônio da União, a SPU. Entretanto, todos esses imóveis públicos, eles precisam ter uma destinação, um uso que é desafiador. Porque o Centro Histórico vai ter desafio de alocação de vagas para os carros, né? Desde o plano diretor, papel de cada órgão público ter essas vagas, o que não tem sido uma tarefa fácil. Existe também a decisão política das gestões, né, seja estadual, municipal e até mesmo federal, de mover suas secretarias para prédios mais próximos de outras zonas da cidade. Às vezes esses imóveis são alugados, então fica aí a responsabilidade desses órgãos voltarem para prédios públicos para assim baratear suas gestões, para assim conseguir dar destinação a esses usos.
Mas, gente, eu preciso afirmar, né, independente das questões políticas dos grupos e dos campos que estejam nas gestões, é impossível gestar o Centro Histórico de Manaus ou o patrimônio histórico se os órgãos não dialogarem, né, se esses poderes, né, em conjunto, e a sociedade também, que faz um importante papel aqui de questionar, e vocês trazem a gente para responder. Então, esses imóveis públicos, nem todos eles estão sem destinação e sem uso, né? Pode haver um ou outro imóvel, sim, há um mapeamento já, inclusive pelo Instituto do Planejamento Urbano, há um mapeamento da SEAD, da Secretaria de Administração, que é quem fica, há mapeamento da SECRE, Secretaria do Estado de Cultura, e há um mapeamento da SPU e do IFAM, para que estratégias a gente vai poder adotar para dar uma nova destinação ao uso. Isso não é uma tarefa fácil, né? Quando a gente fala de o que eu faço agora com esse bem, que naquela época, quando ele foi construído, a cidade tinha uma outra realidade. Hoje, o nosso principal interesse é a habitação, né? E depois eu posso explicar mais para vocês alguns prédios que no Centro Histórico já terão, por conta do Minha Casa Minha Vida, a execução de habitação. Então, isso para nós é muito importante, essa vinda de volta das pessoas, além das pessoas que já estão morando, que já moram no Centro Histórico. A senhora acredita que, a senhora falou que o principal empecilho para solucionar algumas questões em relação a esses prédios é o diálogo entre as instituições. A criação de um grupo de trabalho resolveria? Hoje a gente tem alguns grupos de trabalhos ativos, né? A gente tem um grupo de trabalho no CICC, que é voltado para a questão Centro Seguro, né? Que é operações voltadas prioritariamente para a questão de segurança no centro, e que, olha como é, né? Acaba percebendo-se que não é só uma questão, se eu resolvesse do dia para a noite todos os imóveis, a gente teria resolvido todos os problemas do centro? Não, porque você vai para a questão da segurança, você vai para a questão da vulnerabilidade social, você vai para a questão do transporte, você vai para a questão da acessibilidade do nosso centro, que foi construído para um tipo de transporte, para camadas sociais, né, que acabavam tendo poder aquisitivo de estar no centro histórico. Então, um centro histórico como o nosso tem sua complexidade. Ainda que em comparação a outros centros históricos ele não seja tão grande, né, ele é bastante concentrado, há essa ação, por exemplo, desse grupo, que a gente tem uma rotina mensal. Acho que é importante estar aqui para divulgar isso, porque acho que hoje é uma das principais iniciativas onde você junta o poder público, organizações da sociedade civil, organizações de caráter de assistência social, né? Então, existe um grupo importante cuidando, né, de ações e operações no centro voltados para essa questão da segurança, mas que acabam sempre tendo que responder e transversalizar essas questões de política pública do ordenamento do centro histórico. E agora, mais recente, a Secretaria de Cultura nos convidou para também uma espécie de atualização do guia, né, de uso do centro do Largo de São Sebastião, né? Então, a gente tem iniciativas feitas, além do que nós, no IFAM, né, no Instituto do Patrimônio Histórico, já temos uma ação muito forte, tanto com a SEC quanto com o Implube, de fiscalizações no centro histórico, para não haver descaracterização. Eu me ative aos prédios públicos, porque a gente acha que, bom, então se a gente solucionar esses prédios públicos, está tudo resolvido? Não. Os mais de 2.000 imóveis do centro são privados. E aí vão para onde o Rafael falou, né? Eles são descaracterizados ao longo do tempo por questões econômicas, né? Que bom, ainda que eles estejam em área tombada, a propriedade não mudou de dono, ela continua pertencendo. Então, a responsabilidade com a preservação, com o cuidado, continua. Mas, muitas das vezes, ele não consegue manter. Ou vai ser uma questão de herança. Sim, o município ele pode fazer arrecadação, né? Porque aquele imóvel, a sua destinação, o seu uso social não está sendo cumprido. Mas são processos complexos. Porém, foi feito. As obras ali do Mirante, elas são também com alguns imóveis que foram arrecadados porque não cumpriam sua função social e os seus responsáveis não estavam pagando, né, o IPTU, não estavam cumprindo com essa regra. É possível, mas são processos administrativos longos, complexos e que vão cruzar com questões judiciais também. Bom, a gente pode chegar daqui a pouquinho na questão dos imóveis privados, mas me chamou muita atenção essa questão de que tem muitos prédios públicos, prédios onde funcionam ou deveriam funcionar órgãos públicos que não estão em conformidade. Alguns que estão numa situação de abandono mesmo, ainda que estejam abrigando alguma secretaria, algum órgão público lá dentro. Como é que fica essa conversa
essa questão da fiscalização do IPHAN, a conversa com o IPHAN ou com os outros órgãos para cumprir ali a obrigação de manter a preservação histórica desse prédio. Tem órgãos públicos, aí não precisa citar nomes, tudo, enfim, mas tem órgãos públicos que estejam enfrentando, por exemplo, processo no IPHAN porque não estão caracterizados, não estão preservando a história, a fachada, a manutenção mesmo? Não por descaracterização, mas por falta de uso, por falta de destinação. Sim, e nesse caso a fiscalização ela é um processo administrativo para mediar soluções. Muitas vezes esse órgão, eu vou dar um exemplo que é um exemplo público, que não tem problema da gente tratar aqui, que é a Jaqueira, o antigo prédio da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Amazonas. Ele está sob uma questão judicial, né? O Ministério Público provoca que as instituições responsáveis... É assim, se o município não cuidar, se o Estado não cuidar, se a União não cuidar, vai haver a judicialização desse processo e nós vamos ser corresponsabilizados. Então, hoje, há uma força-tarefa do IPHAN, do IMPLURB, da SEC e da própria Universidade Federal do Amazonas para cuidar da Jaqueira e a gente conseguiu, felizmente agora... a partir de recursos da universidade, da prefeitura do campus, de um trabalho dos nossos técnicos, que aqui eu queria agradecer muito os servidores públicos, porque às vezes há muita disposição dos servidores públicos, falta orçamento. Às vezes tem orçamento e a gente não tem servidor público suficiente para tocar aquela demanda. Então, a gente fica aqui muito feliz quando, ainda que sob uma questão judicial, a gente teve que se unir, se juntar e agora já está começando, a Jaqueira já foi feito um processo de limpeza e agora vai começar o seu trabalho de questão da sua cobertura, de pintura. Qual é o outro desafio que a gente vai chegar? Como fazer com que aquele bem tenha uma destinação social que seja sustentável? Porque ele é um prédio grande, hoje já não cumpre mais o seu papel de ser uma sala de aula, porque o campus universitário já abarca, né, toda essa questão, mas a gente pode conseguir ali colocar uma iniciativa da Secretaria de Assistência Social, né, porque a gente está num centro histórico onde tem uma vulnerabilidade, principalmente ali no entorno da Praça dos Remédios, um posto de segurança, um posto de atendimento ao turista. Só que, inclusive, você faz uma colocação que me ajuda a esclarecer. Nem todo bem, nem todo prédio do centro histórico, tombado ou não, ele precisa ser um museu ou um centro cultural. Eles serão muito importantes se assim for. Mas ele pode ter uma outra destinação que seja inteligente, que seja importante para a estratégia de manter um centro vivo, ativo e funcional. Eu queria só, desculpa, Diane, antes de você perguntar, tem uma pergunta de um ouvinte que ele mandou aqui, que é sobre para quem fica a responsabilidade, por exemplo, de prédios antigos onde funcionavam escolas públicas. Aí ele dá um exemplo aqui da Escola Saldanha Marinho, aqui pertinho, que ele mandou até uma foto aqui. O prédio está bem degradado mesmo, está bem ruim a situação lá. É uma escola estadual, né? Uhum. Existe alguma conversa, existe alguma fiscalização em cima disso, ou algum processo mesmo rolando contra quem mantém ou deveria manter esse prédio da Escola Saldanha Marinho, ou outras escolas mesmo aqui? Sim. Tem o estadual, né, que o pessoal fala que também está bem degradado. Como é que está essa situação? Rafael, todos esses imóveis, eles ficam de responsabilidade, os do Estado, né, ficam de responsabilidade pela SEAD, né, a Secretaria de Administração e Gestão do Governo. Existe um projeto aprovado no IPHAN para o Saldanha, que seria um projeto com recurso de emenda parlamentar para que ele seja uma espécie de hemocentro. Esse projeto está aprovado e o prédio hoje, então, né, foi passado da SEAD para a instituição responsável pelo Hemoan para que seja praticado. Essa parte administrativa, né, da execução da obra, eu não tenho domínio, não tenho informação, porque cabe ao IPHAN a aprovação do projeto arquitetônico, né, se ele cumpre os papéis da normativa do centro histórico, da portaria 420, a gente aprova os projetos. A parte administrativa, né, fica com a secretaria para que ela faça a cobrança, mas nós podemos fiscalizar e a gente fiscaliza, sim, né, tem fiscalizações programadas e fiscalização de denúncia. Então, quando a gente vai vendo que passou a autorização, que passou o tempo, a gente vai lá e pergunta, né, oficializa algo, por que não houve, quando haverá, quais são as perspectivas, até que a gente possa ter um retorno. Então, pelo menos para o Saldanha, eu sei que tem projeto aprovado, mas a gente tem outros, né, imóveis que eram escolas, que estão sob a responsabilidade da SEAD. Tem um prédio, um casarão que fica localizado ali na esquina da Getúlio. Move o coração de todo Manauara.
a Leonardo Malcher, né, que sempre tem um questionamento pela localização daquele prédio, que está numa área bem legal ali, né, naquele cruzamento, mas todo mundo que passa por ali, né, ônibus, carro, enfim, vê esse prédio abandonado há muito tempo. O que é, de quem é a competência por esse prédio? Obrigada, Jenny, até porque você fez eu lembrar que sim, né, é claro que cada um de nós tem sua competência, e o IPHAN, como o Implurb, como a SEAD, a SPU, o Governo do Estado, a Prefeitura de Manaus, eles têm um mapinha do centro histórico. O que é, pra gente, eu também sou amazonense, o que é centro histórico? Ah, vai lá embaixo. Então, desde o Olímpico, a gente já está achando que está no centro histórico. É o nosso centro. Sim. Mas, normativamente, né, o que é tombado como centro histórico, ele tem um mapa delimitado. E esse mapa delimitado, para o município, ele é um pouco maior. Para o Estado, ele acaba encontrando, né, a demarcação do município. E para a esfera federal, ele é ainda menor. Então, vamos dizer que ali, até aquele trecho, não seria responsabilidade do IPHAN. No entanto, o entorno também é a nossa preocupação. E a gente acaba tendo essa gestão compartilhada. Então, todo mundo disse, vou aproveitar a sua pergunta, que todo mundo que disse, é responsabilidade, é culpa do IPHAN, galera, não foi tão justo assim, porque a gente aceita pegar, compartilhar a gestão compartilhada, fazer a gestão compartilhada do patrimônio, mas tem sim atribuição, né, primeira ordem do município, né, do Estado, e do IPHAN com a sua área tombada, que é um mapa delimitado especificamente. Mas falando do imóvel, ele é privado, ele já tem um mapeamento feito e atualizado pelo Implurb e ele é uma disputa de herança. Tem uma ação judicial que corre ali. Enquanto isso vai se acabando o patrimônio. Essa também acaba sendo uma estratégia das questões de disputa imobiliária, né, gente? Isso não acontece só aqui, infelizmente. Deixa-se acabar, descaracterizar. Se aproveitar. Exatamente. Isso acontece bastante. Acontece. Ou seja, tem muito prédio que está se acabando no centro. Como estratégia para especulação. Como uma estratégia para depois, fiquei com terreno, nem precisei pagar multa por demolir ali o patrimônio histórico, porque o IPHAN vinha em cima de mim, e agora eu vou ganhar dinheiro com esse terreno aqui numa área privilegiada. Isso acontece. Ainda que ele não vá poder construir o bem que quiser, né, como uma edificação enorme, mas isso acontece sim. E é importante dizer, Rafael, que essas multas, né, que a gente tanto espera, vai fiscalizar, vai embargar a obra, vai multar. Nunca, no caso do patrimônio e no caso do IPHAN especialmente, essa multa, essa questão financeira vem para o órgão. Então, a gente vai multar porque vai gerar um monte de receita para o órgão? Não, isso é um absurdo. Pelo contrário, você vai sempre pegar aquilo que foi descaracterizado e vai procurar mitigação daquele dano. Então, toda vez que alguém é multado, né, toda vez que uma obra é embargada ou que ela foi descaracterizada uma fachada, a nossa penalização é que ele refaça aquele bem. Então, sempre vai ser destinado para o bem, para o patrimônio. No patrimônio edificado, no patrimônio imaterial e no patrimônio arqueológico. Então, não tem essa de ser uma benesse para o órgão, é uma benesse sempre que... Benesse não, é um cumprimento, né, de um crime que foi feito, a penalidade sempre vai ser reverter o dano. Para a gente entender, então, nesse momento a gente tem muitos prédios que deveriam estar tendo uso por parte de órgãos públicos que estão abandonados, não estão tendo uso, e por isso a gente vê muitos prédios públicos em situação de abandono, prédios históricos aqui no centro de Manaus, e em relação a muitos prédios que pertencem a famílias, ou seja, são prédios privados, infelizmente há a identificação então de uma estratégia de especulação imobiliária, ou seja, numa briga judicial deixa-se aquele prédio ali se degradar, deixa-se acabar mesmo, para depois aproveitar o terreno para alguma outra destinação e ganhar dinheiro. É isso que acontece. Sim, a maioria das descaracterizações são de prédios privados. E a outra parte, que são de prédios públicos, ela não necessariamente está descaracterizada. Porque aquilo que a gente vê, né, aquele belo atualizado que nós gostaríamos de ver, não necessariamente é uma descaracterização do bem. Se ele está vigiado, se ele está garantindo a sua manutenção ali no sentido de que está fechado, está preservado, isso para um órgão público não quer dizer um completo abandono. Mas a sua falta de destinação pode fazer com que ao longo dos anos a gente chegue em condições complicadas. Hoje, por exemplo, hoje à tarde a gente tem diálogo com os Correios, né? O município solicitou o prédio dos Correios, que fica ali perto do relógio,
para que ele faça um empreendimento, né, para que ele tenha ali uma destinação. Ele, sim, é um prédio público da União, né, vou fazer aqui, então, a meia-culpa de assumir que é um prédio público da União, que está sem destinação, que foi provocado pelo município. O município tem interesse em dar uma destinação para aquele prédio público. Ele tem uma característica importante para a paisagem daquele território e que hoje a gente pode ajudar a mediar, né, a ter uma solução, uma saída. Então, sim, para não dizer aqui que fica falando dos prédios públicos do município, do estado. Claro que não. E nem adianta, gente, é irresponsável a gente fazer um jogo de culpabilizar, porque essas obras são caras. Mover uma reforma, uma restauração de um prédio público diante das dificuldades econômicas que nós vivemos, diante de pós-pandemia, a gente tem prioridades. Não que o patrimônio também não possa ser um ativo econômico para revitalizar o centro, né, para o nosso comércio, para os trabalhadores, mas a gente tem noção, né, do quanto que custa e que são obras caras. Então, acaba prezando-se pelo diálogo em vez da punição. Durante muito tempo, e aí eu acredito que a gente precisa compreender o momento histórico de cada gestão, né? Ou por falta de servidores, ou por um deslocamento da política nacional, ou por uma falta de investimento de recursos, a gente sempre foi visto como, pega então o IPHAN porque ele vai fiscalizar, punir, fiscalizar e punir, fiscalizar e punir. Isso acabou virando um mantra na cabeça das pessoas, fácil de dizer, quando não é verdade. Você tem um órgão que tem que fazer o seu papel de fiscalizador. Aí olha como é contraditório. Quando a gente fiscaliza, tem a punição, porque sempre está ali penalizando. E quando está ali mediando, poxa, mas vamos acelerar. Então, é difícil a gente satisfazer esses interesses, mas a gente está construindo política pública. Ela tem que ter, primeiro momento, o diálogo, né? Nós somos de uma gestão que veio com essa característica. É preciso dialogar com os agentes públicos, é preciso compreender a dinâmica de cada município, do estado, e é preciso fazer parcerias, inclusive com a própria iniciativa privada, que tem iniciativas importantes, né? O Centro Histórico aqui próximo do Largo tem iniciativas de diversos hotéis, de casas de artesanato, né? Que pegaram imóveis, compraram imóveis ali de outras pessoas e acabaram dando uma releitura para aqueles imóveis. E isso, para nós, é maravilhoso, né? Que a gente possa também fazer essa releitura. Hoje a gente tem projetos em processo de aprovação ou aprovados, como o da própria FEComércio, que vai fazer aqui no Centro Histórico pelo menos 3 empreendimentos fantásticos, de café, de museu do comércio, de escola de formação do próprio SENAC. Eu tenho certeza que em breve, né, que eles já vão começar a executar, a gente já vai sentir essas aparências mudando. Então, todo o conjunto de agentes é importante para proteger o patrimônio. Desde o cidadão que vai lá, nos provoca, nos pressiona para correr atrás, desde aqueles que são entidades privadas, organizações da sociedade civil, e desde os agentes públicos que hoje, assim, agradeço muito por fazer gestão, podendo contar com um diálogo que em outros estados não está sendo possível, mas que aqui no Amazonas, tanto com as organizações e secretarias do estado quanto do município, a gente tem conseguido. Se já é desafiador se falando, imagina se a gente não dialogar. A gente tem 3 minutinhos, mas tem uma provocação agora para fazer, para perguntar, naquela pegada do a culpa é do IPHAN. Eu já conversei com pessoas que falaram que é muito difícil conseguir reformar um prédio histórico, porque tem as especificações, tem a questão das regras de patrimônio tombado e não tem condições da pessoa conseguir. Aí entra aquela questão, mas isso aí o IPHAN trava, eu não consigo e tudo mais. Inclusive, recentemente, a gente teve o caso da Santa Casa, que a direção do grupo Fametro, né, que comprou a Santa Casa e está reformando, falou que há uma dificuldade com relação ao IPHAN e que, por isso, a obra não conseguiu avançar ainda mais. Como é que fica a posição do IPHAN em relação a isso? O que o IPHAN tem a dizer sobre essa questão das especificações, da burocracia, do entrave, né, do suposto entrave que é falado? Rafael, a gente fica sempre cumprindo a norma. É nosso papel zelar pelo regramento do patrimônio.
Então, para além de um sentimento, de uma vontade ou de questões econômicas, é preciso que os projetos sejam apresentados e aprovados e haja uma mediação entre a área técnica e o interesse, que muitas das vezes são interesses econômicos, justos, importantes para movimentar aquele bem, mas que não podem sobrepor, né, o que é a norma do patrimônio histórico. Então, a gente tem buscado, né, já sentamos com a organização, hoje estamos em fase de diálogo para aprovação do projeto, porque é preciso, é necessário que a gente faça o bom uso, a destinação, não crie travas, obviamente, mas também que aqueles que adquiram imóveis no centro histórico precisam, para além das suas vontades, dos seus sonhos e desejos, eles precisam cumprir esse papel importante que é garantir a identidade e a não descaracterização de bens tão importantes, porque é muito sensível. A Santa Casa é um hospital, é importante para uma série de cidadãos manauaras e amazonenses, e é por isso que a gente está ali, para garantir que essa memória seja respeitada. Tem uma perguntinha aqui do ouvinte, o Aquila Lima, que eu quero prestigiar, porque ele está aqui conosco participando. Ele fala assim, ó, se eu quiser comprar um prédio desses antigos da prefeitura ou privados, eu consigo? É simples ou não? O Estado, o município, a União, ela pode fazer cessão de patrimônio, né? Existe uma série de documentações e formulários que você precisa preencher. E existe esse processo, sim, de você poder fazer uma aquisição. Desde que o município ou o Estado coloque à disposição para venda, ele pode fazer. É um pouco mais difícil de acontecer, porque é mais caro, mais custoso. É muito melhor você buscar a cessão de uso, né? E aí fazer a contrapartida. O que você vai fazer? Eu vou garantir a revitalização, eu consigo dar a destinação ao uso. É preciso fazer isso, sim, é possível. Eu não domino 100%, porque essa não é o tipo de papel e administração que o IFAM faz, mas é possível. O contrário também é verdade. Um imóvel privado pode acabar sendo arrecadado ou desapropriado para garantir uma ação pública. Muito bem. A gente está chegando aqui, Jenny Brissot, no final do nosso programa. A gente entrevistou aqui a Beatriz Calheiro, que é superintendente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, aqui no Amazonas, que gentilmente veio até a emissora, conversou com a gente, respondeu as perguntas aqui também, até aquelas mais chatas, né, que a gente acaba ouvindo de muitas pessoas e pedem para a gente questionar também, e é importante que a gente possa esclarecer. Então, queria muito agradecer, superintendente Beatriz Calheiro, pela sua participação conosco aqui na Band News Difusora FM. Obrigada, gente. Fiquem à vontade, a gente volta com a maior satisfação.